Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual conosco. Bom, a gente vai chamar agora o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, Wagner, a gente realmente não podia falar de outra coisa a não ser a poluição do ar que a gente está vivendo aqui em São Paulo, em diversos lugares aqui do Brasil. Eu costumo acompanhar, né, o pôr do sol todo final de tarde, aquela meditaçãozinha básica, e gosto muito de tirar foto. E ontem, incrível, né, Wagner? O sol era assim, era uma bola vermelha, ao fundo o céu cinzento, né? Vários tons de cinza, e realmente a gente está vivendo uma poluição terrível aqui em São Paulo. E eu te pergunto a respeito de um estudo, né, que foi feito, um estudo até internacional, falando do período curto e engarrafamento, né, já expõe o motorista, as pessoas que estão ali no trânsito, a altas doses de poluição. Fala desse estudo para a gente aqui, Wagner. Veja, Marilu, apesar da poesia e da beleza que tem, de fato, um pôr do sol em São Paulo, você descreveu muito bem a sua sensibilidade jornalística e como pessoa também, mas a gente sabe que, infelizmente, essa tonalidade avermelhada, ela espelha justamente os chamados aerossóis, ou seja, essa poeira, né, esses micropartículas que ficam em suspensão. E elas são geradas por várias coisas, né, entre outras, principalmente, né, o desgaste dos pneus, mas também queima de gases que acaba gerando micropartículas. E esse material particulado, portanto, ele acaba trazendo enormes problemas de saúde. Foi o que foi comprovado mais uma vez, agora numa pesquisa envolvendo algumas instituições internacionais, mas também colegas da Universidade de São Paulo, a professora Fátima, por exemplo, do Instituto Astronômico e Geofísico, colegas da Faculdade de Saúde Pública, que se dedicam já há algum tempo a acompanhar os efeitos da poluição. O que eles fizeram dessa vez? Né? Durante um ano, no caso de São Paulo, percorreram mais quase 13 quilômetros, né, todos os dias, e ao final mediam, né, quanto esse motorista inalou de material particulado. Né? Esse percurso dá em torno de 1 hora, fora do horário de pico, e veja você que mesmo num carro fechado, etc., né, se verificou claramente que esse cidadão, esse motorista, enfim, que todos os dias estava com presença dos particulados no seu organismo, né? E é evidente que isso traz muita preocupação, porque parte desse material ele é acumulativo. Aí nós estamos falando de um indivíduo que participou de uma situação com algum controle, que eventualmente faz um percurso até relativamente curto, né? 1 hora em São Paulo com deslocamento não é algo tão extraordinário. Há pessoas que ficam 2, 3 horas no trânsito, por exemplo, né? Ida e volta todos os dias. Então você pode imaginar que essa situação pode estar levando a um quadro muito grave de saúde pública, né? Porque nós temos aí milhões de pessoas que se deslocam todos os dias, seja em veículos particulares, mesmo veículos de transporte coletivo. Eu fico imaginando um motoboy, por exemplo, que tem jornadas muito elevadas, né? Circula o dia inteiro, que são aí os grandes heróis, né? Para que a vida continuasse de algum modo, apesar da pandemia. É evidente que houve, no primeiro momento, uma diminuição da carga poluidora, mas a gente observa já nos últimos meses um fluxo extraordinário de novo de veículos. São Paulo, por exemplo, é um fluxo praticamente normal, né? E aí, os indicadores de poluição são de fato muito preocupantes. Hoje, inclusive, infelizmente, está previsto para que São Paulo bata um recorde negativo, né? Ou seja, nós devemos ter hoje a maior concentração de particulados jamais vista no município, ganhando inclusive daquela famosa tarde de agosto, né? Quando tivemos em 2019, se me lembro bem, o 18, agora os anos já vão passando, a gente vai, mas foi em 18, né? Quando tivemos a chegada da poluição da Amazônia. Então, é de fato muito preocupante, né? E o que fazer para evitar que essa situação se agrave é, sem dúvida, né, desestimular o uso do transporte individual, buscarmos aí alternativas, basicamente incrementando o transporte de alta capacidade, né? Embora no contexto da pandemia o transporte de alta capacidade ele também tem que ser muito bem ponderado e analisado, porque você não pode concentrar a população também. Então, estamos de fato numa situação muito preocupante, né? E aí, felizmente, não tivemos inversão térmica, né, Melu? Se tivéssemos mais esse agravante, ou seja, quando as temperaturas se tornam muito frias,
a gente sabe que fica ainda mais difícil a dispersão dessa poluição, porque você tem como se fosse um colchão, uma camada que evita, né, dificulta a dispersão. Então, de fato, é um quadro preocupante e que nós temos que analisar com muita cautela e propor ações para evitar que esse quadro se agrave. Esse estudo é internacional, ele envolveu outras cidades dos países centrais, países periféricos, enfim, e São Paulo ficou numa posição intermediária. Participaram Índia, foi feita pesquisa em Londres também, enfim, é uma pesquisa bastante abrangente, muito interessante e que mostra a qualidade dos nossos colegas que estão aí envolvidos em projetos dessa importância hoje. Exato, e eu achei interessante o trajeto, eles fizeram ali da Faculdade de Saúde Pública, né, saindo da USP, passando ali pelo Ibirapuera, 23 de maio, chegando até a Avenida Paulista, e aí o motorista já inalou 35% do total de partículas do trajeto de 1 hora em apenas 8 minutos. Quer dizer, é enorme, né, a poluição que a pessoa está exatamente ingerindo praticamente. E aí isso vai refletir também no aspecto da saúde, com mortes, e também o gasto na saúde pública, não é isso, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Essa é a questão, né? Quanto mais tempo exposto, né, a esse tipo de material, maior, evidentemente, o risco de você desenvolver doenças no todo o corpo respiratório, todo o aparelho respiratório e também cardiovascular. Nós sabemos que é uma associação também de agravamento de doenças vasculares, né? Problemas de coração, problemas, às vezes, de acidente vascular cerebral, enfim, tudo isso é agravado com esse tipo de contaminação. Então, é realmente muito preocupante, né? Nós estamos falando aí de um problema urbano, de um problema que está posto, né? E veja, o trajeto foi muito bem escolhido, né? Porque passou por alguns corredores também de circulação em São Paulo. Acho que nesse aspecto foi muito bem, a geografia foi muito bem definida nessa pesquisa. Mas nós sabemos que existem outros corredores também. Você pensava em Santo Amaro, você pensava, por exemplo, a Radial Leste, né? São Paulo ela tem uma configuração curiosamente mais ou menos radial. Nós temos grandes avenidas de penetração e essas avenidas todas deveriam ser estudadas, né, serem medidas também. Eu acredito que conforme a região da cidade, talvez esses 8 minutos que foram percorridos possa ter até mais particulados do que outras áreas. Seria até uma recomendação para minha amiga professora Fátima, falar, reproduz agora o estudo. É claro que você sempre tem custo, etc. O cenário não está muito fácil para conseguir recursos, mas seria muito interessante repetir a pesquisa agora em outros corredores, né, de penetração de São Paulo, por exemplo, enfim, pegar 23 de maio com um percurso mais amplo, né? Acho que seria aí bastante interessante, mais próximo da Zona Sul, próximo a Interlagos, enfim. Temos aí outras áreas para investigar, né? O que é muito bom, porque vai deixar um desenho mais claro, né, da situação da poluição em São Paulo, e aí, evidentemente, pensarmos alternativas para evitar que esse problema se agrave. Exato. E Wagner, você estava falando da pandemia, quer dizer, esse estudo foi feito durante a pandemia, né, com menor aí, atividade econômica, com menor deslocamento, só que a poluição ela foi apontada como causa de 160 mil mortes nas 5 capitais mais populosas do mundo. Quer dizer, esse dado, então, é muito pior, né? Não há dúvida, Marilu. Nós sabemos aí, nós temos também, infelizmente, na USP, colegas que se dedicam algum tempo a analisar os efeitos na saúde, né? Acho que aí o grande nome é o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, também o Nelson Proença, colega também da Medicina, e eles vêm mostrando já há alguns anos o quanto esse tipo de problema, né, é agravado a partir da poluição do ar, né? Uma colega do Departamento de Geografia também, a professora Lígia, tem feito trabalhos e orientado trabalhos muito interessantes, mostrando que há uma geografia da desigualdade também no acesso à poluição, infelizmente, né? Nós sabemos, como eu dizia há pouco, algumas áreas elas têm, até por questões geográficas, né, maior dificuldade de dispersão de poluentes. Você pensar, por exemplo, um corredor como o da 9 de Julho, você tem ali um relevo artificial, como a gente chama, né? Um corredor de prédios, né? Então, é evidente que fica mais difícil você fazer com que essa poluição seja dissolvida, seja diluída, né? Escape. Você tem também, por outro lado, curiosamente, né, o Aziz Absalom já mostrava isso, né? Toda uma direção dos ventos que vem lá do litoral e que vão parar lá na Serra da Cantareira, né? Então é curioso, é uma área muito interessante, até valorizada em termos imobiliários, mas é também uma área que concentra parte importante da poluição de São Paulo pela direção natural dos ventos. É curioso, quer dizer, a poluição não é gerada lá, mas é essa área que recebe a poluição porque vem a brisa do mar e acaba levando até lá. Então, é uma situação complexa. São Paulo é uma cidade muito densa, né? A gente precisa de muitos elementos para analisar essa geografia e, ao mesmo tempo, ter clareza que, em parte, nós temos
ações que podem ser tomadas no curto prazo, mas outras devem ser tomadas de longo prazo, né? Para evitar que esse problema de fato agrave e aí essas mortes que você citou sejam evitadas, né? A gente não pode mais aceitar esse tipo de situação, do meu ponto de vista. Exato, é urgente também a adesão ao carro elétrico, que é caríssimo aqui ainda, né? Mas o futuro é esse, não é? Em relação à mobilidade, em relação a carro, ônibus. Eu acredito que o carro elétrico é uma alternativa, o veículo elétrico, né? É uma alternativa, sem dúvida. Mas nós temos que pensar também como gerar energia elétrica, né? Nós vamos aumentar uma demanda extraordinária e hoje, por exemplo, no Brasil, nós estamos assistindo já um quadro bastante preocupante, né? No modelo que temos aí, sendo colocado em xeque a partir justamente da seca aguda que nós estamos assistindo hoje. Mas, sem dúvida, a tendência é termos, sim, os veículos elétricos, né? A gente vê hoje já motocicletas, caminhões, ônibus também e também o veículo, o carro também, né? Agora, temos que avaliar até que ponto, porque parte dessa poluição não vem do motor, né? Vem do pneu ali sendo consumido no asfalto, né? Então, vai diminuir, sem dúvida, vai melhorar, mas uma das fontes vai continuar presente. Então, de fato avaliar até que ponto, né, nós precisamos ter esse modelo de rodoviarismo, né? Esse tem que ser questionado, do meu ponto de vista. Talvez devemos estimular aí a volta da bicicleta, enfim, as caminhadas, né? Existem estudos do Banco Mundial que apontam que um percurso deve ter até 20 minutos, independente do modal, né, de um ponto ao outro, de uma residência, por exemplo, para o trabalho, para a escola. E aí, se você pensar no metrô, 20 minutos você percorre uma distância muito grande, a pé é uma distância infinitamente menor, aí você tem todos os níveis intermediários aí. A pergunta é, bom, qual sistema a gente vai adotar para que as pessoas possam circular em até 20 minutos, né, e conseguir se deslocar, chegar aos seus destinos, né? Barcelona, por exemplo, tem ali o sistema de trólebus que São Paulo já teve nos anos passados. Eu cheguei a ver ônibus elétricos, bom, ainda tem ônibus elétricos, né? Mas tem também, eu cheguei a ver os bondes elétricos, né? Estava acabando, mas eu cheguei a andar de bonde, tenho que confessar, isso indica a idade, mas não tem problema algum, né? E esse tipo de ação, por exemplo, tem sido retomado, né? Eu citei Barcelona, mas há outras cidades europeias que têm adotado um transporte baseado na produção de energia, no consumo de energia elétrica. É claro que isso aumenta a demanda de energia elétrica, ou seja, nós vamos aí, mas o trem tem a vantagem, né? Parte deles não tem roda, né? Tem roda, mas não é com pneu, enfim, você acaba diminuindo, sem dúvida, a poluição. Verdade. Wagner, quando a gente andava de bonde, a gente era muito pequenininho ainda, estava no colo. É verdade. Eu quase não alcançava para segurar lá, tinha que segurar no paz. Tem razão, Maria. Isso é bem verdadeiro. É verdade. Bom, Wagner, vamos falar aqui, né, da pouca chuva, né, que já está acendendo aí alerta nos reservatórios aí de grandes cidades, como São Paulo. O que a gente vai ter pela frente aqui, hein, Wagner? Com tanta pouca chuva e medidas realmente que nunca são tomadas, né? Veja, Mariano, a gente tem dito aqui, às vezes até pode ficar um pouco repetitivo para os nossos ouvintes e telespectadores e quem acompanha pelas redes sociais, mas é preciso sempre insistir nisso, né? O desmatamento acelerado da Amazônia é, sem dúvida, uma das razões, não é a única, que leva a essa situação que temos hoje. Por quê? Porque nós estamos destruindo aí o corredor de exportação de água. Eu estou trabalhando num artigo sobre isso, espero em breve conseguir, e vou fazer um artigo para a imprensa, um artigo também acadêmico, porque acho que a gente tem que abrir as duas frentes, porque não dá mais para tolerar esse tipo de ação, né? Nós precisamos, de fato, revitalizar esse corredor de circulação de umidade, né, que sai lá da Amazônia e chega até o sul-sudeste. Nós estamos falando de São Paulo, mas se você pensar, por exemplo, Curitiba já enfrenta uma escassez hídrica de quase um ano, praticamente, né? E eles não conseguem resolver o problema lá. Nós estamos falando de falta de água para abastecimento humano, sem dúvida, mas no caso brasileiro, tem uma agravante muito séria também, né? Que é justamente a produção de energia. Nós estamos vendo aí reservatórios de várias usinas hidrelétricas chegando a níveis preocupantes, né, de reservação de água. Nós estamos vendo também a dificuldade para a produção agrícola, né? Então, quando nós pensamos na questão da água, nós temos que pensar no seu uso múltiplo, envolvendo essa série de situações, inclusive os serviços ambientais e ecossistemas, para poder manter a própria reprodução do ciclo e da água, né? E evidentemente, a dessalinização animal. Então, é uma questão muito complexa e é curioso, porque nós batemos o recorde de desmatamento. Evidentemente, nos anos seguintes, a gente está assistindo aí a falta de chuva nas áreas onde originalmente elas ocorriam.
Então, nesse aspecto, me parece que é uma relação direta, não há mais dúvida com relação a isso. É evidente que há outros fatores associados? Sim, nós temos também aquecimento ou resfriamento do oceano, nós temos também maior ou menor potência de massas de ar fria, nós temos também mudança de direção, às vezes, de vento de massas oceânicas, isso tudo tem que ser ponderado, a equação não é simples de ser fechada, mas a única variável que nós podemos controlar, Maria Luísa, que eu vou insistir nesses 2 artigos, é justamente o desmatamento. Nós não vamos conseguir controlar aquecimento ou não do oceano, porque é uma escala um pouco mais complicada, já falamos sobre isso outras vezes. Às vezes tem aspectos naturais, outras vezes o aquecimento global também leva ao aquecimento do oceano, então nesse aspecto nós temos uma responsabilidade sim, mas é mais difícil controlar se avançar muito rapidamente o aquecimento. Então, no caso brasileiro e da América do Sul, eu diria, a alternativa é uma só, é recuperar esse corredor de exportação de umidade. Nós temos que fazer isso o quanto antes, né, com uma política pública. Né? E eu vou, inclusive, espero chegar a um detalhamento até de não sei se um mapa, mas algo próximo a isso, mostrando aí, né, de que modo nós deveríamos chegar a recompor essa vegetação. Não há outra alternativa, Marilu. Ou fazemos isso, ou vamos sofrer com frequência com situações como essa de escassez hídrica, afetando milhões de pessoas, afetando a geração de energia, afetando a produção agrícola, entre outras questões. Exato, é angustiante, realmente, como você falou, né? Você sempre batendo nessa tecla, mas é preciso, né? É preciso gritar, né? Para as autoridades tomarem as providências, né? E em relação ao desmatamento, só para a gente encerrar, eu queria só tocar nesse assunto, só um breve comentário seu, Wagner, que está realmente chocando, né, as pessoas aqui, o Parque Estadual Juqueri, aqui em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, uma queimada provocada aí por baloeiros, né, esses balões, né, que essas pessoas soltam de forma irresponsável e matando muitos bichos, e viralizou um vídeo, né, de um guarda municipal ali de Franco da Rocha, ele chorando, ele falando assim, poxa, a gente não consegue, né, os bichos estão gritando, a gente ouve os bichos gritarem ali embaixo, a gente não pode ir, porque senão a gente vai ser morto também pelas chamas, vai ser tomado pelas chamas, pode ser morto, então é angustiante, então ele chorava vendo a dor desses animais, né? Então é preciso também muita responsabilidade das pessoas, né, Wagner, em relação a essa questão dos balões, né? Jamil, a gente fica até sensibilizado quando você fala nisso, porque nós sabemos que grande parte desses guardas, né, eles muitas vezes vêm das comunidades do entorno, né? Então são pessoas que viveram a vida toda praticamente nessa área e que têm de fato um conhecimento e um convívio da área e com até os animais, eu diria, extraordinário, né? Então é de uma agressão a essas pessoas que, enfim, é incomensurável, né? Se eu pudesse tentar fazer uma analogia muito singela, é quase perder um animal de estimação, né? Enfim, para eles é uma relação muito direta, muito próxima, e eu me solidarizo e imagino a dor, né, que especialmente eu também assisti esse vídeo que esse guarda teve, né? Está sentindo, na verdade, né? Agora, a questão que está posta é a seguinte, por que nós continuamos assistindo ações como essa, né? Por que ainda se lança balão, né? Por que não há aí um aparato de fiscalização e de pronta resposta, né? São questões que nessa altura do campeonato não dá mais para não ter resposta, né? E isso claramente tem que chegar na escala da política pública, né? Qual é o papel de prevenção que nós temos? Nós já tivemos no Brasil, Marilu, nos anos, tem sempre que voltar, né? Mas no começo da década de 2000, programas, por exemplo, que faziam sensibilização de combate a fogo, né? Eu cheguei a ver na Amazônia, por exemplo, comunidades sendo informadas do que representa atear fogo na mata. Eu sei que é uma prática cultural muitas vezes arraigada, mas quando você informava e mostrava os problemas locais na escala global também, chegaram até algumas comunidades a criar os 10 mandamentos contra o fogo. Eu tenho foto disso, por exemplo, né? Mostrando que quando informado, quando sensibilizada, a população não comete os chamados delitos ambientais, né? E isso tudo não é mais feito, né? E nós estamos falando aqui, no caso, uma área urbana, né? Numa área metropolitana, na verdade, ou seja, junto à USP, junto aos órgãos de informação geral, onde tem os principais pesquisadores aí que conhecem a dinâmica da floresta. No caso, queimou um cerrado, que é uma área extremamente sensível, né? Enfim, e tudo isso ainda continua. Por quê? Porque não há fiscalização, né? Porque nós estamos assistindo um modelo de terceirização da gestão dos parques de São Paulo, que é responsável do ponto de vista por esse tipo de situação.
Então, nós estamos falando de uma política pública que não está funcionando, né? Essa é a questão. Precisa ser revista rapidamente, né? E ainda que ela é relativamente nova, né? Essa mudança de padrão de gestão. Então, nós assistimos um esvaziamento do aparato de fiscalização, não tem capacidade de pronta resposta, e aí, quando o fogo chega, imagine você com eu não sei, as pessoas talvez não estão observando, mas em algumas casas já tem relato de que as portas estão rangendo porque a porta de madeira está ressecada. Imagine como é que está a vegetação hoje, né? De fato, a gente tem um quadro de muita seca, e é evidente que a floresta ela é dinâmica, né? Ela tem mais ou menos água, a vegetação também responde a isso e fica mais propícia infelizmente, a propagação do fogo. E isso tudo é sabido, conhecido, nós não temos aí, infelizmente, capacidade de resposta rápida. É lamentável e tem que chegar a responsabilizar, sim, quem deveria estar fazendo essas ações, que é o governo do Estado, do meu ponto de vista. Com certeza. Bom, a gente já sabe que o Parque Estadual Juqueri ele foi atingido pelas chamas em 80%, né? Só para fechar com esse dado aqui bastante alarmante. Bom, Wagner, a gente agradece você mais uma vez e até a próxima semana. Um grande beijo. Até a próxima, Ju. Até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.